Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicados, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação e qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal, curte, compartilha e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E hoje, o Saúde Descomplicada recebe Ellen Nascimento, uma médica que compartilha de forma real e transparente sua trajetória, desde o processo para ingressar na faculdade de medicina até a conquista do tão sonhado CRM. Por trás da ideia de glamour que muitos associam à profissão, existe sim uma jornada marcada por desafios, inseguranças e muitos perrengues, especialmente financeiros. E Ellen mostra que mesmo depois do diploma, algumas dificuldades continuam fazendo parte do caminho. Nesse episódio, vamos conversar sobre essa jornada sem filtros, os desafios financeiros, o primeiro plantão, a expectativa versus a realidade da profissão e os planos para o futuro. Olá, Ellen, prazer. Muito obrigada por ter vindo aqui. Gente, não sei, eu esqueci de falar na introdução que ela veio de Salvador, aqui para São Paulo, para conhecer meu podcast e também dar essa entrevista aí. É uma honra, viu, ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir até aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou me sentindo muito honrada e privilegiada mesmo de ter sido convidada para participar de algo tão importante que é poder ecoar, né, essas histórias. Eu costumo dizer que eu sou só uma pessoa comum que talvez tenha feito algumas coisas diferentes, mas que eu acabo representando muitas outras pessoas que, assim como eu, também estão lutando para ter uma vida melhor. Mas, de verdade, muito obrigada pelo convite, estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Bom, e para começar, eu queria saber se medicina sempre foi o seu sonho ou você tinha outra expectativa e ao longo da vida você mudou aí? Então, sempre foi meu sonho, sempre foi o meu desejo. Eu nunca pensei em fazer outro curso. Na realidade, eu só cogitei fazer outro curso quando eu tive muita dificuldade de ingressar na faculdade. Então, eu acabei pensando em outras coisas. Muitas pessoas falavam assim, você tem a cara do direito, você dá certo como advogada. Aí tentei fazer uma experiência, até num escritório de advocacia, assim, mas eu não aguentei ficar uma semana. Eu falei, gente, não é pra mim, realmente não tem jeito. Eu acho que a gente tem que perseguir aquilo que a gente gosta mesmo. Mas sempre foi meu desejo, assim, nunca pensei em fazer algo diferente, assim. E você ficou quanto tempo no cursinho? Eu fiquei 5 anos tentando uma faculdade pública. Ah, então foi esse tempo maior, você acredita que foi mais da tentativa de uma faculdade pública? Isso, primeiro que as faculdades particulares nunca foram o meu objetivo por uma questão financeira. Uhum. Na época já existia FIES, já existia, mas eu nunca tinha assim, vislumbrado entrar na faculdade através do FIES. Tanto que eu nunca tinha tentado entrar pelo FIES, né? E aí, a primeira vez que eu tentei, que já foi no meu 5º ano de cursinho, foi quando eu passei. Eu nunca tinha tentado, eu sempre tentava as faculdades públicas, né? As estaduais, as federais. E estava realmente, assim, no meu limite de esgotamento mental, físico. E de tempo mesmo, que o tempo corre, enfim, né? E eu vi ali uma oportunidade, né? E acabei entrando hoje, né? Sou formada pelo FIES. Realmente, a vida do cursinho, né? Eu fiz 2 anos e meio de cursinho e não é fácil. Porque a gente sabe que às vezes não é só o nosso conhecimento, é prova, né? É a sorte de cair o que você sabe, de cair o que você mais estudou. Então, infelizmente, a gente tem que passar por esse processo, a gente sabe, né? Mas realmente as faculdades públicas, elas tendem a ser cada vez mais concorridas, até pelo valor da faculdade, né? Que a gente sabe que não é barato. Eu vou compartilhar com você que você me falou que não sabe, ingressou pelo FIES. Eu só entrei na faculdade pelo FIES. Na minha época, o FIES estava começando e eu passei, no primeiro ano de cursinho, eu passei numa faculdade particular, só que eles não aceitavam FIES. E eu fui até lá, foi assim, horrível. Eu nunca mais esqueço, porque eu cheguei até lá para fazer a matrícula, porque meu pai foi perguntar quais as opções de pagamento. E não existia outra opção que não fosse cash, né? E eu saí de lá arrasada e fiquei mais 1 ano e meio, e aí foi quando eu passei. Então, realmente, eu acho que só quem vive esse cansaço mental de se sentir, né? Não que a gente seja, mas a gente se sente fracassada ali no momento, sabe como é que é.
E eu sempre costumava dizer assim, que o cursinho, ele parece que é um limbo, assim, né? Você não é mais colegial, porque você não tá no terceiro ano, mas você também não é universitário, né? E aí as pessoas também às vezes ficam ali naquela de perguntar, né, sempre, e aí, tá fazendo o quê? Aí você, tô no cursinho. Aí é uma coisa um pouco maçante, né? Chega um momento que você não quer encontrar as pessoas para que elas não perguntem o que você tá fazendo, porque nem você aguenta saber o que é que você tá fazendo ali, né? É o terror na terra. E eu vejo que realmente é isso, assim, né? A concorrência é cada vez maior, né, para ingressar em faculdades públicas. As particulares hoje abrem a rodo, né? Eu acho que hoje é a questão de você fazer uma faculdade de medicina é um caráter mesmo censitário, é questão de dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue cursar uma faculdade de medicina tranquilamente. E ingressar realmente na faculdade pública, na minha época, já era difícil. Hoje tá beirando a impossibilidade, assim, né? Realmente, eu acho que. E eu tenho me deparado isso também hoje, né, com a residência médica, que também tá uma concorrência Eu vou chegar, eu avassaladora. vou chegar nessa parte da residência. E você falou, né, da parte do cursinho ficar num limbo. Como é que teve algum momento que você sentiu tanta pressão das pessoas ao seu redor, porque você não passava, né, que você chegou a cogitar em desistir? Muitas vezes. Mas, assim, eu costumo dizer que a pessoa que, pelo menos assim, no meu núcleo mais fechado, a pessoa que mais me critica sou eu mesma. Eu sou minha maior, assim, pessoa que mais me pressiona. Eu sempre falo isso, assim. Minha mãe nunca foi essa pessoa, assim, de me pressionar, por exemplo, assim, né? Minha mãe, que é a pessoa mais próxima a mim, ela nunca foi de ficar questionando ou ficava falando, olha, você tem que desistir, você tem que fazer outra coisa. Eu sei que outras pessoas passam por esse tipo de situação, que eu sei que é uma situação difícil. E é uma situação que, se ninguém passou, é difícil também de entender e de apoiar. Mas minha mãe nunca me pressionou nesse sentido, né? Óbvio que existiam pessoas, né, dentro da minha família, próximas a mim, que desacreditavam muito, né? É, teve uma parente, assim, que vivia falando assim, será que ela ainda não se deu conta, que ela não tem capacidade para passar, que ela nunca vai Nossa. conseguir? Então, todas essas coisas, assim, fazem você se questionar se realmente você é capaz, se realmente você é, tem assim, tem base para poder acessar aquele espaço, mas acabou que, enfim, né, Que bom consegui. que a sua mãe, né, te apoiou, porque é o principal, pelo menos você pode falar se tem outras pessoas, mas a fonte principal ali da sua família estava do seu lado, isso até que eu ia te perguntar, porque a reação às vezes da sua família, tem algum médico na sua família? Meu avô. Seu avô era médico. Então, quando você quis ser médica, pelo menos eles aceitaram ali desde o início, porque já tinha alguém dentro da família. Isso. Minha mãe, ela era técnica de enfermagem, Uhum. então também tem essa questão, assim, ela sempre, quando a gente morava no interior, né, que eu sou do interior da Bahia, na época que ela era casada com meu pai, ela ela era concursada em 3 cidades diferentes. Então ela às vezes tinha que ir para essas 3 cidades, às vezes fazia aqueles plantões de 72 horas. Então para mim era muito difícil, né? Porque eu sempre fui apegada à minha mãe. E Uhum. às vezes ela me levava para os hospitais. E eu Caramba. ficava com ela, ou às vezes tinha uma amiga dela que morava nessas cidades, e aí ela me deixava na casa dessa amiga, para que eu ficasse ali perto dela e tivesse esse contato Uhum. com ela. E eu me lembro muito de ter essa vivência dentro dos hospitais. Às vezes eu ficava na recepção, quietinha, assim, né, com o pessoal lá da recepção, que às vezes tinha outras pessoas que também levavam seus filhos. Então eu sempre tive esse contato com esse ambiente, né? E minha mãe era técnica, né? É técnica ainda. E aí depois, quando ela já estava já no terceiro filho, assim, minha irmã já tinha 2 anos, minha mãe decidiu fazer faculdade de enfermagem. Então a gente sempre teve dentro da área da saúde, de certa forma, né? Eu fui sempre inserida nesse contexto. E sem sombra de dúvidas, ela é minha maior referência, assim, de estudo, de batalha, de correr atrás dos seus próprios objetivos. Minha mãe sempre falava assim, na minha casa, ela sempre dizia assim pra mim, né? Que se eu quisesse mudar de vida, se eu quisesse ser alguém, eu precisava trabalhar e estudar, né? Uhum. Tanto que ela nunca, assim, minha mãe nunca me incentivou a ter um relacionamento cedo.
Porque ela falava sempre, assim, ainda mais porque no interior a gente tem essa cultura, De ir ainda embora. existe, e de casar cedo, assim, né? De às vezes Tá. a mulher abdicar de Uhum. toda a sua carreira ali pra poder viver em prol da sua casa, enfim, né? Que aí todo mundo tem sua escolha, né? Mas minha mãe sempre incentivou e levantou a bandeira do estudo, assim, da educação, né? E ela sempre tentou imbuir isso na minha cabeça e na cabeça dos meus irmãos, né? Tanto que a gente acabou ingressando assim mesmo por esse lado do estudo, né, de tentar vencer na vida através dos estudos, e hoje essa realmente é a minha maior bandeira. Graças a Deus. Eu acho que você nasceu para ser profissional da saúde, né? Se não fosse ali na medicina, ia dar um pezinho na enfermagem, quem sabe. E eu vi esses dias atrás, esses dias não, faz um tempinho, acho que foi na época que você estava pegando o CRM, que você fez um questionamento nas suas redes se você passaria por tudo isso de novo. Você passaria? Eu acho que não. Sendo muito sincero, eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, nossa, valeu a pena. Mas assim, eu passei já muita dificuldade. Eu acho que eu não passaria de novo, assim. Se fosse. A não ser que você apagasse toda a minha memória e eu suportasse viver novamente todo o sofrimento, tudo bem. Mas se fosse pra. Você vai começar de novo com a cabeça que você tem, mas você vai ter que enfrentar essas dificuldades. Não quero. Não Sabendo vou. que você iria passar, você não iria. Não quero. Realmente, assim, eu não acho que. É, não acho que é plausível, assim, né? Eu acho que é o que eu costumo dizer. Eu não acho que as coisas precisem. Não deveriam ser tão difíceis. Sim. Né? Eu sei que não é pra ser também de mão beijada, porque eu acho que também mão beijada as pessoas não valorizam. Eu vejo isso, vi muito isso dentro da minha faculdade, né? Eu convivi com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito maior que o meu. É coisa de gente estacionar carro que custava a faculdade inteira, Uhum. enquanto eu chegava suada depois de pegar metrô, ônibus e ainda ter que sentar numa sala de aula ali e me adaptar e desacelerar a cabeça, pensando em trabalhar, enquanto outras pessoas estavam brincando e coisas nesse sentido, né? Mas eu acho que é isso, as oportunidades elas são realmente muito desiguais, né? E eu, sinceramente, não acho que tem que ser tão difícil. E acho que se dissesse assim, olha, não vai dar para ser medicina, você vai ter que recomeçar, e aí? Quer tentar de novo? Eu, não, vou fazer outra coisa, vou viver de outra coisa. Não, Graças a Deus já passou, né? é, Conseguiu, finalmente chegou aí, pelo menos na primeira etapa, que ainda tem muita coisa ainda para acontecer, né, que a gente sabe. E a sua maior dificuldade, eu sei que você já pontuou aqui, né, a parte financeira. Você trabalhava durante a faculdade? trabalhava até antes da graduação, né? Já na época do cursinho, eu já trabalhava. Eu já fiz muitas coisas, assim, né? Então, desde nova, assim, por exemplo, dava aula de banca, que foi, assim, meu carro-chefe, né? Uhum. Sempre dei aula de banca. Começou com um vizinho meu, porque estava de recuperação. Aí falou, vamos, vai, me dê aula e tal. E aí comecei a dar aula para ele assim. E aí fui pegando outro vizinho, outro, até que eu tinha ali um quantitativo de alunos, assim, né? Alunos que ficaram comigo, que eu dei aula até, sei lá, 2 semanas antes de eu me formar. Eu dei aula até 2 semanas antes. Uma aluna que ficou comigo, acho que por uns 7 anos, assim, né? Nicole foi minha aluna mais antiga, assim. Eu vi ela pequenininha, assim, 10 anos. Ela era menor do que eu e hoje ela já tá bem maior do que eu, né? Já tá prestes a completar seus 17 anos. Hoje os jovens ficam tão grandes, né, menina? Parece que toma fermento. Mas antes da graduação, além de dar aula, eu tinha um brechó online. Então eu vendia roupa online, saía assim com um sacolão pra ir pra o Iguatemi, que é um shopping grande lá da minha cidade. Uhum. E aí ia lá, marcava com o pessoal, né? E marcava no lugar público, porque eu tinha medo também, Claro. né? De acontecer alguma coisa. Pegava meu ônibus, ia vender lá no shopping. Já trabalhei também em loja de shopping. Trabalhei nesses trabalhos temporários, né? Vendendo abadá para carnaval, roupa, coisas assim. Então, fui mais ou menos fazendo isso. E comecei depois, quando entrei na faculdade, além do meu perfil, né? Que eu gosto de frisar que é trabalho, né? Porque às vezes as pessoas acham que ali é muito fácil, é só diversão. Uhum. Mas construir conteúdo para a internet é trabalho e dá muito trabalho, que ninguém não tem noção. Vê aqui, lindo, maravilhoso, Sim. não sabe o trabalho que é por trás disso aqui. E também trabalhei com marketing em outros perfis. Trabalhei numa empresa mesmo, fui contratada
por um período, foi principalmente quando eu estava tentando tirar minha carteira de motorista, que eu precisava juntar um dinheiro ali. Agora tá mais barato, mas quando eu tirei tava ainda caro. Então eu tive que dar muita aula, fazer muito malabarismo para juntar meu dinheiro. Nossa, tem uma jornada grande de trabalho, menina. Eu tô aqui olhando pra você, eu falei, meu Deus, como trabalhou. Pois é. Por isso que realmente valeu a pena cada minuto, né, de você ter pego esse seu CRM. Parabéns por todo esse esforço, porque eu acho que a maioria das pessoas devem saber, mas a faculdade de medicina é integral, Sim. né? A gente chega de manhã, sai à noite, na época de prova, a gente fica noites e noites estudando na biblioteca e ter que ainda chegar em casa, né? Que nem você pegava a condução, ter que trabalhar, pensar no que você vai fazer, igual você falou, a parte de conteúdo, ter que ainda pensar o que você vai gravar para aquilo lá gerar engajamento, não é fácil, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Você nunca chegou a ter um burnoutzinho assim, não? Já tive exatamente, eu brincava muito assim, é meio sorte dessas coisas. Que a gente fala assim, eu tô com um burnoutzinho, assim, mas já tive, assim, um momento que eu entrei num colapso, foi no 8º semestre, lá na faculdade, né, no pré-internato, que eu julgo que é um dos semestres mais difíceis da minha faculdade, porque é o semestre das emergências. Então, eu peguei emergências psiquiátricas, emergências clínicas, emergências pediátricas, tinha que apresentar o TCC. Então, assim, eu estava no meu limite, assim, né? Foi, inclusive, quando eu retornei para terapia. Porque realmente eu estava assim, eu não estava dando mais conta. Eu falei, gente, não tá dando. Eu acordava e dormia todos os dias pensando em trancar a faculdade. Assim, várias vezes ao dia. Eu cheguei um momento que eu falei assim, olha, eu preciso de uma ajuda profissional, porque eu não tô dando conta. E realmente, assim, era da demanda, da pressão, assim, né? E como eu disse, eu realmente sei que eu me cobro muito nas coisas, né? Mas a rotina em si eu não tava dando conta. Então eu, assim, quase colapsei, assim, né? Mas aí voltei pra terapia, tentei dar uma desacelerada e tô até hoje na terapia. É importantíssimo. Eu comecei terapia depois da faculdade, mas é importantíssimo. Engraçado que no meu 8º período eu também pensei em desistir. O meu era cirúrgica. Eu tinha uma banca que eu tinha que fazer prova oral. Meu, eu não gosto nem de pensar. Só de pensar me dá nervoso, porque assim, foi um período tenebroso na nossa faculdade. Então, realmente, a gente tem picos, né? E eu não trabalhava igual você. Você imagina toda aquela questão por trás. Então, realmente, é às vezes sufocante. E em relação ao FIES, eu vi que você fala bastante no seu perfil, explicando um pouco, né? Você pegou 100% do FIES? Não. Quando eu entrei no FIES, já não existia mais esse FIES 100%. Ah, tá. Você pegava uma porcentagem, hoje até voltou com FIES 100%, né? E eu comecei a falar de FIES no meu perfil quando eu falei assim, vou criar um perfil no Instagram. Não foi pensando em falar sobre FIES. Foi realmente uma demanda 100% orgânica. As pessoas começaram, e você faz como? Não, eu faço pelo FIES. Aí meu perfil começou a crescer dessa forma, assim, né? Também, por um lado, começou a crescer dessa forma com as pessoas curiosas para saber como faz, como é que acessa. Porque antigamente você pedia o FIES como um financiamento normal, você solicita. Hoje não. Você precisa passar através da nota do Enem. Então, é muito mais burocrático, é muito mais detalhista. Então, envolve muitas outras questões de renda. E acabou sendo dessa forma que eu comecei a falar de FIES no meu perfil, assim, né? Com essa demanda das pessoas de saberem como é mesmo o programa, assim, né? As pessoas até brincam, a menina do FIES, tal, né? E realmente pegou, assim, até lá na faculdade as pessoas tinham já essa você entende referência bem sobre o... Porque assim, eu tenho FIES, eu vou falar bem sincero, eu não entendo nada. Eu não sei quando é que eu vou terminar de pagar. Eu não sei a taxa de juros. Eu só tô indo assim, deixando a vida levar, né? Eu realmente, porque eu fui umas primeiras turmas a ter FIES na minha época. Então, antes não era que nem pelo Enem, a gente só solicitava pela renda familiar e aí a gente conseguia a porcentagem a depender ali do que ele considerava a renda familiar. Mas aí você entende sobre os juros, quando você vai começar, quando você vai pagar, como você pode abater, porque também tem isso, né? Sim. Hoje eu me considero, assim, realmente, com toda a modéstia da palavra, um especialista. Mas por quê? Porque eu sofri muito com desinformação, principalmente ali no começo. Chegou logo no começo, quando eu passei, foi bem na época da pandemia.
Foi assim... foram sucessivas coisas difíceis, assim, que eu tive que passar. E aí, com informação errada de funcionário, eu quase perco fiéis. Então, várias situações que foram difíceis e que me forçaram mesmo a aprender. Então, eu li toda a portaria do FIES, já li de cabo a rabo aquela portaria, edital, e depois eu comecei a trabalhar mesmo com isso, fazendo consultoria, mentoria para pessoas que queriam passar pelo FIES. Porque como tem muitos detalhes e muitas coisas que são pequenas dentro do programa, você precisa ter um trabalho um pouco mais aprofundado. Eu via que as pessoas tinham essa necessidade, tinham essa demanda, e eu precisava trabalhar. Eu falei, então, nada mais justo. Então, eu vou fazer minha consultoria, minha mentoria, mas surgiu de forma realmente muito orgânica. E, como eu disse, né, hoje eu realmente me considero uma pessoa que entende porque eu sofri muita desinformação. E eu costumo dizer muito sobre isso. Eu não sou uma propagandista do FIES. Eu não acho que todo mundo deva fazer faculdade pelo FIES. Eu não estou dizendo que o FIES é perfeito. Pelo contrário, eu acho que tem vários defeitos. Por exemplo, isso das pessoas não conseguirem entender de forma simplificada é um grande erro, né? Deveria ser simplificado, deveria ser simples entender. E eu acho que meu trabalho é para fazer com que as pessoas digam assim, serve para mim. Ou então, não serve para mim. Já tive consultoria de pessoas saírem e falar, Ellen, realmente eu vi que não dá para mim. E eu acho que é isso, porque o pior é você acabar abraçando uma dívida, ou então, assim, nem chegar a terminar o curso, sei lá, no segundo semestre ter que trancar, porque às vezes o seu FIES não é 100% e você não vai dar conta de pagar o resto. E ainda sair com a dívida do que você já financiou. Então, eu sempre digo sobre isso. Eu quero que você tenha decisão de escolha. Eu acho que educação e informação é que dá poder pra gente de dizer assim, consigo, não consigo. E foi sempre minha intenção em relação ao FIES, fazer com que as pessoas entendessem. Porque quando eu entrei também eu não entendia nada. E eu acho que as pessoas quando entram, elas precisam ter esse domínio, até para não sofrer com desinformação ou não precisar parar o sonho na metade, né? Porque não sabia onde é que estava se metendo. Eu ia até te perguntar uma dica para quem está querendo FIES. Eu acho que você já até respondeu. Se informe antes, né? Muito. Se informe muito, até para que você tome a decisão certa, se serve ou não para você. E uma coisa que eu acho muito, eu sempre falo com as pessoas, converse com sua rede de apoio. O aluno, ele não é sozinho. Não tem como você fazer uma graduação como essa e não ter um apoio, um aporte. Não tem como, assim. Eu trabalhei porque eu tenho meus gastos com alimentação, com transporte, coisas nesse sentido, mas eu morava na casa da minha mãe, né? Eu moro ainda com a minha mãe, meu padrasto. Então, eles são minha rede de apoio. E quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou assim, vá, entre, né? Então, eu acho que isso é importante também. Porque, às vezes, a gente quer meter os pés pelas mãos ou acha que vale tudo por vou e sem pensar. Eu acho que os sonhos são importantes, mas às vezes eu acho que a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 3 para frente. Talvez às vezes é hora de você repensar, pensar em outras estratégias. Às vezes vai demorar mais tempo, essas outras estratégias, mas ainda assim vão levar você para o mesmo lugar e não vão fazer você, às vezes, endividar sua família inteira ou colocar sua família inteira numa situação que vai lhe causar mais prejuízo do que benefício. Porque eu tenho certeza que ninguém é feliz acordando e dormindo pensando que tá estragando a vida da própria família, assim, deixando todo mundo de cabelo em pé dentro de casa, né? Com certeza. Sonhar não é pecado, não é errado, né? Mas você até chegar ao seu sonho, você também tem que saber lidar com todas as situações ali ao seu redor. Eu acho que até pode usar você como exemplo, que o seu sonho era fazer medicina, e antes de você entrar no FIES, pensar numa dívida dessa, você tentou durante muito tempo, né, fazer uma pública para que não tivesse que realmente pagar. Então, a gente tateando, né? E como você entrou na rede social? Você sempre gostou de mídia? A sua geração já vem dentro das redes sociais? Ou você não? Falou assim, eu vou tentar e ver como é que se vira. Eu sou da geração do Orkut, né? Eu sou da geração que a gente ainda usava Orkut, depois veio o Facebook, e aí que veio o Instagram. Eu sempre realmente fui uma pessoa comunicativa. Não, sempre fui de falar mais do que todo mundo. Sempre fui a pessoa que era escolhida para apresentar trabalho, coisa nesse sentido. Mas eu nunca tinha pensado em ter uma rede social.
inclusive, eu era bem low profile antes de ter o meu perfil no Instagram. Eu não postava muita coisa, tanto que no início as pessoas falavam assim, o interessante é que você crie sua rede social, que você comece a fazer essas postagens na rede social que você já tem, né, no seu perfil pessoal. Eu não consegui, eu era morta de vergonha com isso. Eu falava, Deus me livre, as pessoas me verem ali, eu ia ficar morta de vergonha. Eu falei, não, eu vou criar um perfil completamente do zero para poder começar a falar um pouco mais sobre vida, medicina, trajetória, estudo e coisas nesse sentido. E aí foi assim, foi na pandemia. Eu acho que na pandemia todo mundo teve uma ideia diferente. Ou tive também, cortei meu cabelo. Todo mundo fez uma coisa maluca na pandemia. Acho que minha coisa com todo mundo, né? Acho que minha coisa maluca na pandemia foi realmente começar com o Instagram. Eu tava assim, se eu não me engano, foi um ano depois de eu começar a faculdade. Se eu não me engano, foi mais ou menos 2021 para 2022. Que eu falei assim, por que não? Né? Falei com o pessoal, e aí, gente, o que é que vocês acham? Já acham que eu deveria criar um Instagram? Todo mundo, vá, você é comunicativa. Vai ser legal. E falei, tá. Criei, comecei a postar. E aí, aconteceu o que aconteceu. E virou uma inspiração, né? Eu vejo os seus seguidores assim, porque você mostrou muito a realidade fora do padrão, que nem você falou. Dentro da medicina existe sim um público que tem um poder aquisitivo muito grande. Então, todo mundo tem aquela visão, né? Do estudante de medicina, filho de papai e mamãe, vamos dizer assim, que é como as pessoas falam. Que tem uma vida boa, que tem um carrão, que não precisa de nada para se sustentar. E você fugiu desse padrão mostrando que você realmente precisava, né, de transporte público sim, de fiéis sim, de trabalhar junto com a faculdade. E as pessoas se inspiram, né? Aquelas pessoas que teriam um sonho que às vezes achava que não seria possível por causa de uma realidade diferente. Eu acho que viu em você uma pessoa como inspiração. Assim, às vezes eu ficava assim, meu Deus, será que eu não tô me expondo demais? Que às vezes eu realmente me exponho, assim, né? Mas eu recebo tanto feedback, tanta mensagem de pessoas me agradecendo, pessoas dizendo assim, poxa, eu tinha um sonho de estudar, sei lá, psicologia, e esse sonho tava adormecido, aí eu vi sua história e tô aqui voltando a estudar, vou voltar, eu agora renasci, coisas nesse sentido, assim, que acabam dando força pra gente continuar, né? Eu não me acho eu não me acho nada, assim, especial. Eu me acho uma pessoa muito comum, de verdade. Não me acho nada especial. Eu acho que, diferente das outras pessoas, eu só tive isso, de expor, de mostrar, né? Eu pego muito transporte público aqui mesmo em São Paulo. Eu continuo pegando metrô. Eu vi. Já tô aprendendo a andar de metrô aqui em São Paulo. E eu gosto de olhar, assim, vejo as pessoas ali no dia a dia, na correria, e fico pensando, assim, que nós somos muito parecidos, né? A maioria de nós está fazendo isso, está batalhando para poder vencer na vida, para contar uma história diferente, para não contar só uma história de tristeza também, né? Contar uma história de vitória, de sucesso. E eu me acho, assim, uma pessoa que é muitas, na verdade, né? E que eu não tenho vergonha, assim, né? Eu realmente mostro minha realidade, mostro as dificuldades, assim, nesse sentido, porque a gente é acostumado a ver uma rede social que já se fala muito nisso, que realmente tudo é muito romantizado. As pessoas acham que ir para a faculdade de medicina é só botar um jaleco, comprar aquelas bolsas que todo mundo tem, uma garrafa que todo mundo tem, e todo mundo ser todo muito igual, assim, como se fosse um verdadeiro padrão mesmo, assim, né? E como se toda a rotina fosse, ai, meu Deus, vou acordar, fazer minha academia, minha maior preocupação vai ser ir malhar, vai ser viajar, fazer uma viagem internacional, assim, porque muitos dos meus colegas, a dificuldade girava em torno dessas questões, né? E enquanto que meu Deus, eu ficava assim, gente, sério? Depois de eu ter pegado sei lá, 1 hora de metrô lotado, assim, passando por várias situações e perigos que a cidade também impõe a você. E eu falava, essa é a sua dificuldade, assim, aí tem horas que você fica assim, né? Mas aí, como eu disse, como eu ando por esses lugares, assim, né, onde eu vejo as pessoas mesmo, a base da população, eu me olho e me enxergo neles ali, né, tendo que enfrentar as dificuldades diárias para vencer na vida, como uma trabalhadora
comum, normal, assim. Eu sou apenas uma trabalhadora normal. E é isso que capta o público, né? Porque hoje em dia, assim, que nem você falou, essa rede social romantizada, ninguém quer mais, né? Aí acho que as pessoas agora estão se esforçando para fazer uma vida real por trás das câmeras. Mas é isso que capta, né? Você mostrar a realidade, você mostrar a sua essência. E agora, como médica, vamos chegar aí agora no CRM positivo, né? Que agora é CRM positivo. Nesses últimos meses aí, foi um período de quais emoções? Nossa, eu não consigo. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes e realmente eu não consigo sintetizar, porque ao mesmo tempo que você também tá sentindo um turbilhão de coisas, você tem que resolver outras milhares de coisas. Então tem horas que você até quer assumir aquele sentimento ali, sentir aquilo, mas não dá nem tempo, porque você tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra pensar, você tem que ser prático, objetivo, é curso, é tirar o CRM, é pagar isso, pagar aquilo. Mas assim, de sentimentos assim, eu acho que foi um grande misto, assim, de emoções, né? De me sentir grata por tudo que eu passei, de muitos momentos, assim, vinha um filme na minha cabeça, né? O bom também de você ter uma rede social, assim, de documentar, é que você começa também a lembrar coisas que, às vezes, passam, né? Como se fosse uma coisa comum. E, às vezes, eu via uma postagem antiga e eu pensava, nossa, naquele dia eu tava, assim, muito mal. E ainda assim, fui, fiz a prova, ou fui, apresentei o trabalho, ou saí dali, fui trabalhar, né? Que às vezes eu saía tarde da faculdade, ainda ia dar aula. Mas eu passei por um misto assim mesmo, assim, né? Mas muita ansiedade, muito medo, que eu acho que é algo natural. Todo mundo fala sobre isso. Não acho que ninguém sai seguro da faculdade. Acho que todo mundo sai com esse sentimento de que poderia ter estudado mais 6 anos e eu parece que ainda ia sair sem entender metade das coisas que eu tenho que entender. Mas, assim, também com um sentimento de alívio. E algumas pessoas assim, não tenho saudade, gente. Não tenho nem um pingo de saudade. Olha, isso me fez pensar que na minha colação de grau foi o momento assim mais emotivo, porque eu vi meu pai chorando e meu pai trabalhou muito para que eu conseguisse fazer a faculdade, né? Eu não tive tantas dificuldades por conta dele ali, né? Ele adiou a aposentadoria, fez de tudo. Então, quando ele me viu pegando o diploma, e a gente realmente faz uma história da nossa vida, são 6 anos, né? No meu caso, foram 6 anos fora de casa, foi em Teresópolis que eu me formei, então lá no Rio de Janeiro, né? Eu vinha para casa 2 vezes no ano, então chega o internato, a gente já não tem mais férias. Então, realmente é um mix de emoção, assim, de alegria, de ansiedade, de medo, e o que eu vou fazer amanhã? E as pessoas, todo mundo ali feliz por você, e você também não sabe nem como reagir. É realmente inexplicável para quem chega nesse momento crucial da nossa vida, de formar, de pegar. Porque por mais que, no meu ver, que a gente tenha outros passos pela frente, é uma etapa tão dolorosa, assim, dolorosa que eu falo assim, árdua, né? Que quando você pega, você fala, putz, essa parte já foi. Agora eu consigo dar conta do resto. Eu me lembro da sensação, assim, de quando eu subi no palco para poder pegar meu diploma, assim, né? De ver minha mãe, minha irmã e meu padrasto também ali chorando na plateia. E eu falei, assim, com as pessoas, inclusive comentei isso até com minha psicóloga, né? Que foi uma pessoa muito importante ali também nessa trajetória. Falei pra ela assim, eu falei assim, eu acho que aquilo ali foi a maior experiência de felicidade que eu tive na vida, assim, né? Aquelas horas ali que eu passei depois da colação de grau, porque o meu CRM saiu logo depois, num dia depois. Eu acho que era, não sei, meio-dia, por aí. E aí, o pessoal tava no grupo desde cedo atualizando os números do CRM e eu, assim, nem esperava que fosse sair o meu naquele dia, porque eles tinham 48 horas úteis para emitir o número. E aí, quando saiu, assim, o pessoal me marcou no grupo. Aí eu, meu Deus, assim, eu tive uma crise de choro, mas foi uma crise, assim, eu tava no chão da cozinha, eu ajoelhei no chão da cozinha e chorei, mas era um choro, assim, um choro de alívio, assim, como se de uma hora para outra, assim, saísse um peso imenso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de acreditar nas coisas. Então, tem que acontecer, assim, aquela coisa de ter que virar manchete, eu tenho que ver, se materializar pra dizer, pronto, conquistei, é isso aqui, é meu número, ninguém vai tirar ele de mim, eu conquistei, eu cheguei até aqui. Então, assim, eu passei durante toda a faculdade ainda me questionando, será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir vencer as dificuldades, né?
E ali naquela hora que eu peguei aquele número do CRM, é como se eu estivesse experimentando, assim, o auge, o ápice da minha vida, assim. Realmente como você subir e chegar no pico da montanha, né? Eu me senti no pico da montanha ali naquele momento. Realmente é uma sensação que eu falei pro pessoal, eu falei assim, gente, se formem, porque é uma sensação indescritível, ainda mais uma faculdade tão longa, que tem horas que você fica assim, parece que você vai morrer sendo estudante. Você fica assim, gente, 6 anos de faculdade, parece que você vai morrer. Porque você vê todo mundo ao seu redor seguindo a vida, né? Você vê a gente, tem pessoa que casa, engravida, você tá lá no 3º ano. Tô entrando no internato, aí você fica assim, gente, os amigos tudo já casando, com filho, 2 filhos já. Você imagina a mulher, né? A gente fica com aquela pressão. Meu Deus, eu vou me formar, eu tenho que casar depois da residência, tenho que casar, ter filho. Aí a conta não bate, a conta não bate. E era uma coisa que sempre me impressionava também. Esse negócio de que Jesus... Assim, aí você vai, né, aprendendo sobre fisiologia ali da mulher, e você fica assim, estou... Agora já Estou ficando passada, né? Aí o pessoal fica assim, menina, não, você é nova. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo, que vocês não estão entendendo. Meus folículos estão acabando. Eu estudei isso, vocês não estão Se eu entendendo. quiser ser mãe, o tempo tá passando. Ninguém entende isso, assim, né? Que também... e isso é uma coisa engraçada, porque... uma vez eu vi um vídeo sobre isso, de alguém falando assim, homem não pensa sobre esse tipo de coisa, né? Mulher que, quando escolhe também uma carreira, ainda tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? E às vezes é uma carga bem pesada, né? Eu falei assim, então quando eu tiver um dinheiro, eu congelo meus óvulos e vou seguir minha vida. Eu brinco aqui que sempre que a gente fala de doença, sempre mulher tem um pezinho na pior parte, né? Então a mulher, ela sempre sofre, seja na parte psicológica, na parte fisiológica, então realmente é um período árduo. E como é que foi o seu primeiro plantão? Você falou aí que a gente nunca sai preparado, e realmente, a gente sai parecendo que a gente não sabe nem prescrever uma dipirona, porque a gente tem tanto contato com tanta coisa, mas a prática mesmo no trabalho ali, quando a gente tá ali sozinho. E eu vi que você faz plantão de PED, né? De pediatria. Como é que foi o seu primeiro plantão? Então, eu decidi só trabalhar com pediatria, eu não dou plantão de clínica, ninguém me pergunta, quando a pessoa me pergunta, eu já falei assim, eu acho que eu já tô burra com clínica. Se você me perguntar a dose de AS, clopidogrel, eu vou dizer assim, não sei, não me pergunte pra infarto que eu não sei de mais nada. Mas assim, o primeiro plantão que eu dei foi quase uma semana depois da minha colação de grau. Eu escolhi mesmo passar esse ato também, porque eu fiquei com medo de pegar plantão antes e ainda não ter meu CRM. E surgiu assim, primeiro eu já tinha um plantão fixo no dia 6, mas aí uma médica entrou em contato comigo, perguntando se eu podia ir cobrir ela no dia 5, né? Aí eu falei, por que não antecipar, né? Eu já estava, eu falei, tem que ir. Eu também sou muito prática nesse sentido, assim, eu acho que às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas você não tem medo? Você não teve medo? Né, pra você... Não é fácil não, gente, eu sinto medo, só que a gente vai apesar do medo. Essa frase é clichê, mas na minha vida é assim. Se eu tiver com medo, meu Deus, eu cheguei até aqui, então assim, eu vou ter que ir. E como eu também, acho que isso também foi um diferencial, como eu trabalho há muito tempo, eu não tenho medo de trabalho. Então eu encarei, tô indo trabalhar. Né? O máximo que vai acontecer é eu chegar para o colega e falar assim, eu não sei fazer isso, você pode me ajudar? Então, foi um plantão relativamente tranquilo, assim, o fluxo não estava alto, estava um fluxo moderado, assim, né? E criança, eu sempre digo assim, né? A maior parte das crianças que a gente atende são de baixa ou média complexidade, né? Não cheguei a atender ainda uma criança grave, mas acabou que foi um plantão, assim, relativamente tranquilo mesmo, assim. Eu costumo brincar com o pessoal, assim, eu chego no plantão e falo, gente, vai dar certo, vai dar certo. Até quando as coisas parecem que estão dando errado, eu vou ali naquela mentalidade, vai dar certo. Se eu tiver um dia ruim, ninguém é obrigado a ter um dia ruim junto comigo. Eu sempre vou ali naquele pensamento, ali naquele mantra. E as coisas têm fluído aí. Já dei alguns plantões até hoje. Eu percebi, eu tô acompanhando aí você na Labuta. Eu vi algumas noites viradas no plantão. Sim.
E realmente o que vale no primeiro plantão não é não ir, mas saber perguntar. Aqui a gente teve recentemente um episódio daquela técnica de enfermagem, Sim. né? E o perguntar, não perguntar por ego ou por medo do que as pessoas vão achar que é o erro. A gente está começando, todo mundo começa um dia. E o importante é, lógico, você ter a teoria, mas também ali na hora da prática, você ter algum colega que te oriente, até a própria equipe ali que já trabalha há muitos anos, né? E eu faço questão, assim, meus coordenadores, né, obviamente sabem que eu sou recém-formada, mas eu tentei me capacitar o máximo possível, né? Primeiro que acabou que realmente a pediatria foi ali me sugando durante a faculdade, então eu tive muita experiência e contato nessa parte. Busquei fazer cursos também ali por fora para que me desse mais, enfim, mais aporte prático mesmo ali para o dia a dia da medicina, o dia a dia da pediatria. E sempre falo também para o pessoal que está no plantão. Falou assim, ó, sou recém-formada, mas estou aqui para aprender. Falo isso com a equipe mesmo, assim, né? Estou aqui para aprender com vocês. Não me acho também melhor do que ninguém. Às vezes as pessoas falam muito assim dessa questão, né, da enfermagem com a medicina. Mas já faço questão de dizer, ó, minha mãe é enfermeira. Entendeu? Já chego assim, minha mãe é enfermeira, então assim, longe de mim, porque se eu desrespeitar uma enfermeira fora de casa, eu vou tomar dentro de casa. Então é melhor eu andar na linha. Então, Já chega se ambientalizando eu ali, acho que né? todo mundo ali tá para aprender. Eu não acho que não exista nenhum médico que nunca vai aprender. Aliás, ninguém, né? A gente tá sempre ali para absorver, aprender. E eu sempre falo isso, assim, se a gente chegar no plantão pensando que o melhor tem que ser feito pelo paciente, pronto. Já vai ser, assim, de muita valia. Porque não importa o que eu acho, né? Ah, tá vindo aqui na minha cabeça, mas tem alguém mais experiente que eu e aquilo ali vai fazer diferença para o meu paciente, para mim é o que importa, é o que interessa. É para isso que serve uma equipe multi, né? Então a gente tem que ter todo mundo ali em conjunto em prol do paciente, não em prol do nosso ego. E tá faltando médico assim, tá? Que tenha pensamento igual você, que nem você falou que as faculdades estão cada vez mais abundantes, né, no nosso país e cada vez mais médicos formando, enfim. E aí a gente tá vendo aí às vezes essa falta de empatia pelo próximo. Então falta e realmente é o que deixa a nossa classe médica às vezes mal falada, infelizmente. E você sabia que você ia receber só 3 meses depois do seu primeiro plantão? Olha, menina, eu falei assim, gente, não é possível. Não, eu falei assim, não é possível. Alguma coisinha eu vou ter que conseguir ali. Não, é realmente uma pindaíba. Porque as pessoas acham que você vai se formar e no outro dia você vai comprar uma, sei lá, uma BMW, vai morar num bairro mais caro e vai comprar já a sua primeira passagem para viagem internacional. Eu falei, gente, eu só recebo daqui a 3 meses. Ainda tem lugar que dá calote, você ainda tem que ficar assim perguntando pros seus veteranos, vem cá. Onde é que dá calote? Aí eu acho engraçado que quando eu vou perguntar, e aí, gente? Não, ó, paga atrasado, mas paga. Não. Pelo menos paga. Aí você tem que se contentar. Ah, não, normal. Beleza, atrasa, mas vai me pagar, né? Não, tudo bem. Mas aí eu dei sorte ainda, assim. Eu me considero uma pessoa até sortuda, assim, nesse início de vida médica, assim, né? De plantões. Porque primeiro que eu não precisei me humilhar para achar um trabalho. Começa por aí, porque eu tenho colegas que têm já enfrentado dificuldade para conseguir plantões, pessoas que estão me mandando mensagem falando: o que é que você está fazendo para conseguir trabalhar? Falo, Nascendo, vivendo. não, gente, tô fluindo, tô fazendo o que eu sempre fiz, que é basicamente trabalhar, fazer minhas coisas. Eu acho que as coisas foram acontecendo, mas não tenho tido dificuldades nesse sentido e também consegui trabalhar no ano novo à vista. Então, isso aí já vai pelo menos salvar. Isso é típico de recém-formado, né? Trabalhar Natal e trabalhar Ano Novo à vista é tipo assim, recém-formado desesperado pelo plantão. Olha, eu passei 2 anos fazendo isso, tá? E realmente a gente não sabe, né? Que a gente vai receber depois. Eu peguei meu primeiro plantão e ele falou assim: pagamento em 30 dias. Eu falei, tudo bem. Mas era 30 dias depois do outro mês. Da nota fiscal, eu fico, gente,
gente, que burocracia é essa, senhor? Eu ficava assim, meu cartão de crédito, eu chorava até chegar esse primeiro salário, meu Deus do céu. E realmente, isso aí é uma romantização que as pessoas têm, né? Ah, porque o médico ganha bem, não vou ser hipócrita que não ganhe bem, porque se você trabalhar bastante, principalmente plantonista, né? Trabalha, quanto mais plantão você dá, mais dinheiro você ganha, e é assim, a gente ganha, assim, realmente acima de uma média, se a gente for pensar na Sim. população brasileira, mas para chegar no ganhar bem, às vezes demora para receber, tem que trabalhar vários e vários dias, noites mal dormidas. Então, essa vida de plantão, a gente sabe hoje em dia, antigamente, ainda as pessoas mais antigas viviam bastante de plantão, mas hoje em dia a geração nova já tem uma repulsa de plantão a longo período, porque Sim. é uma coisa insustentável. E aí, entrando nessa parte de expectativa, né? Porque agora você é recém-formada, está fazendo plantão. Qual que é o seu plano futuro em relação aos próximos passos dentro da medicina? Então, meu próximo passo, assim, bem próximo é entrar na residência, né? Uhum. Eu fiz agora o Enamed, fiz o SUS Bahia, tô aguardando os resultados que só saem, saem agora em final de janeiro, né? Os oficiais. E aí tô na expectativa de ser residente, que realmente foi algo que eu sempre priorizei, né? Que foi fazer residência médica. E assim, é meu único plano. Por enquanto, meu plano é esse, assim, não quero fazer nenhuma, assim... hoje mesmo, engraçado, tava vendo uma influenciadora que eu gosto até de acompanhar, e ela tava falando sobre a casa que ela reformou, assim, né? Eu acho que todo mundo tem um sonho de ter uma casa, assim, né? Eu vivo dizendo sobre isso, assim, eu acho que também é um pouco cultural, assim, pelo menos lá na minha terra, a gente tem essa coisa de ter sua casa própria. Por mais que tem investidores que falam assim, não vale a pena você comprar. É melhor você alugar. Gente, repare, é a coisa de você dormir e dizer assim, eu tenho uma casa. Ninguém vai me botar pra fora daqui, é minha casa, né? Então, eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? Mas aí ela tava falando que reformou, fez a casa exatamente do jeito que ela queria, com tudo que ela queria, dando a ela os mimos e os luxos que ela se permite ter, mas ela disse que tá trabalhando tanto que ela até hoje, depois de acho que mais de 4 meses que ela se mudou pra casa, ela falou assim, eu não conseguia ainda tomar um banho na minha banheira, que eu lutei tanto pra poder ter. Então, eu sempre costumo dizer isso. Eu sempre vivi com muito pouco, assim, né? Eu, inclusive, até brinco com isso, assim. Eu tenho tentado mudar um pouco minha mentalidade nesse sentido, pra perceber que realmente, assim, eu posso me permitir viver outras coisas, né? Que eu ainda não vivo naquela escassez, naquela dificuldade, naquela pindaíba. Que eu posso me permitir, às vezes, comer num lugar legal, ir pra um lugar legal, fazer uma viagem legal, né? Mas, assim, eu, pelo menos nesses primeiros anos de formada, eu não quero, assim, pirar a cabeça, gastar demais, porque eu acho que senão você vira escrava mesmo do dinheiro, e então você vai vender sua vida por plantão, vai ficar trocando parcela por plantão, e não é minha pretensão. E além disso, porque você recebe 3 meses atrasado, aí o pessoal acha que você recebe os 3 meses e vai a receber o acumulado. Não, meu amor. Você trabalha 3 meses, você vai receber dezembro lá em março, praticamente. Então, aí, depois, abril, você vai receber janeiro. As pessoas acham, não, que você vai receber uma bolada. Então, assim, quando você for pagar o seu atrasado, né? Então, imagine eu subir meu custo de vida de forma arrebatadora, né? Porque, às vezes, é isso. Eu não conheço esse mundo, né? Então, eu gosto de chegar, assim, no sapatinho, vou botando um pezinho aqui, um pezinho ali, vendo onde é que cabe, onde é que não cabe. Óbvio que eu quero ter uma vida tranquila, digna, como todas as outras pessoas deveriam ter. Mas eu tenho isso na minha cabeça. Eu quero ser residente, eu sei que eu vou ganhar pouco, sei que eu vou trabalhar muito. Mas é melhor entrar agora, É. já sofrer de uma vez, do que muitas pessoas acontecem, né? De começar a dar plantão. Eu digo por experiência própria, tá? Sim. Eu me formei, eu comecei a dar plantão e a gente continua, e depois acaba fazendo uma especialização e a residência vai ficando para depois, né? E a residência, eu não desmereço a pós-graduação, eu sou pós-graduada, mas a Sim. gente sabe que tem o seu valor dentro do mercado a depender da sua área. E você já sabe o que você quer fazer? Com certeza, pediatria. Não tinha Eu tava como. na dúvida, mas eu perguntei mesmo Diego, assim. eu entrei na faculdade querendo fazer ginecologia e obstetrícia, mas, assim, a partir do 5º semestre, eu fui completamente, assim, sugada pela pediatria. Não tinha olhos mais para outras coisas. Até ficava assim, não, eu tô de coração aberto,
né? Vai que eu mude, eu não vou ficar assim apaixonada e daqui a pouco eu mudo e fico frustrada. Eu sempre fui essa pessoa dizer, não, tô de mente aberta. Sou pra mudar, mas não teve jeito. Aí fiz liga de pediatria, fiz monitorias de pediatria, fiz trabalhos científicos de pediatria, fiz estágios em pediatria, então tudo que você imaginar, eu acabei fazendo na área da pediatria, tanto que hoje eu não atendo se não for na área da pediatria, né? Eu não atendo clínica. Eu sempre brincava com o pessoal, fico, gente, de verdade, eu tenho muito medo de atender um AVC. Mas eu não tenho medo de atender assim, não é um. Tenho medo, assim, mas eu não fico assim, meu Deus, eu não vou saber fazer nada. Não, eu me sinto muito mais confortável. É meu terreno de conforto mesmo, né? E eu lembro até hoje que quando eu fui fazer a entrevista para monitoria de emergências pediátricas, que sempre foi minha paixão, assim, dentro da faculdade. Minha professora Adriana, que é uma grande referência para mim, uma emergencista, inclusive, pediátrica, ela virou para mim e falou assim, você sempre quis fazer pediatria? Aí eu falei assim, não, acabei me descobrindo, porque a pediatria, você não escolhe a pediatria que escolhe você. E eu realmente, assim, eu falei, não, só a prova viva disso, até porque você não escolhe pediatria porque você quer ter dinheiro, né? Começa por esse quesito, né? Mas é minha intenção realmente entrar logo na residência, porque eu sei que senão, assim, o mundo do trabalho toma você. E voltar a estudar também é uma coisa que é muito difícil. Você ser subalterno, você ter que ficar respondendo a um comando ali. Eu falo, se já tô aqui, é melhor emendar logo. Vou te contar uma curiosidade. Antes de eu me formar, eu só dava plantão de pediatria na faculdade, com outros médicos. Sim. Me formei, comecei a dar plantão de pediatria, pensei em fazer pediatria, só que aí entrou a pandemia. Então, aí eu ingressei na terapia intensiva, né? Um pouco forçado, e aí acabei tomando gosto e fiquei na terapia intensiva. Hoje não dou tanto plantão na terapia intensiva, mas eu também tinha um apego pela pediatria. Eu gosto também. Eu tinha uma professora, os professores nos inspiram, né? Eu tinha uma professora que ela era maravilhosa. E eu gosto de salto, de brincão, e ela chegava toda assim, eu falava assim, gente, eu quero ser uma pediatra igual ela. Eu tenho umas assim também. Eu acho que professores às vezes fazem a gente se apaixonar também, né, por determinadas áreas. Mas eu sempre digo assim que é muito importante a gente ter a vivência. Eu acho que a faculdade de medicina lhe permite também você ter assim estágios ou você procurar mesmo para você entender o que você quer fazer. Eu sou do time de que tem que fazer o que gosta, gente. Não adianta você ficar, imagine eu ia ser uma pessoa tão triste se eu fizesse anestesiologia, cirurgia. Gente, eu ia ser uma pessoa muito frustrada. Meu dia ia ser muito chato, ia ser muito ruim, não ia ser legal. Eu tenho que fazer o que gosta. Com certeza. E agora falando sobre a sua parte blogueira, blogs, né? Você até falou que às vezes você acha que se expõe muito e até, né, a gente tem um preconceito, um tabu assim do médico se expor, né, a sua vida pessoal, porque você não pode ser festeira, você não pode ir pra praia porque você é médico, você tem que ter aquele padrão. Infelizmente o público ainda pede muito isso. Você tem medo de ficar um pouco marcada por ser uma médica? Blogs. Então, eu já escuto muito isso, assim, né? As pessoas às vezes falam muito isso, às vezes as pessoas comentam, não sabem que eu tenho um perfil, né? E eu fico ali escutando também como forma de aprender e de entender, né? Como é que as pessoas querem receber aquilo, né? Mas eu acho assim que, poxa, se eu tô mostrando ali minha realidade, as pessoas estão vendo o quanto eu busco me capacitar, o quanto eu lutei para me formar, o quanto eu faço as coisas de forma realmente assim, apaixonada por amor. Se aquilo ali não é o suficiente para você confiar em colocar seu filho no consultório comigo, então realmente você precisa de outro médico, não é comigo. E hoje, querendo ou não, eu tenho professores assim, que são dinossauros da medicina, tem, sei lá, 40 anos de carreira, estão tentando entrar no Instagram. Então, você tem tanto essas pessoas que falam dessa forma, que é completamente, assim, estereotipada, né? De que, com certeza é blogueiro. Quando você vê uma pessoa que comete um erro, a pessoa já fala, com certeza deve ser essas médicas blogueirinhas. É sempre um blogueirinho. É sempre uma pessoa que tem um perfil no Instagram. Gente, internet tem de absolutamente tudo. Eu aprendo, tem perfis que eu aprendo muito e tem outros perfis que eu fico assim, eu vou até silenciar porque eu não quero que apareça absolutamente nada pra mim, vou restringir, que isso aqui não combina. Eu acho que você tem que ter o filtro, né? Eu acho realmente que quando a gente eu ainda não parei assim pra pensar muito sobre esse salto, né?
de ter saído dessa vida de estudante e agora tá como médica. Apesar de que me surpreendeu a forma como as pessoas receberam, a forma como eu estava passando a minha rotina. Muitas pessoas falando assim, poxa, posta mais. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Porque as pessoas às vezes têm essa sensação que a vida do médico é uma vida maravilhosa, que você, nossa, é plantão, tomando cafezinho. Não, meu amor, assim, é vida dura, dar plantão é horrível. Passar 24 horas sem dormir é trágico, você tá ali cansada, passando por várias situações, ou você às vezes tá tratada de forma grosseira por familiares ou por pacientes que você tá ali dando o seu melhor, você tá sendo educada com a pessoa, né? E você espera que a outra pessoa seja educada com você também. Então, assim, eu fiquei meio assim de expor, exponho, não exponho, mas é isso, assim, eu sempre tento passar a verdade, a realidade, né? E eu quero muito que as pessoas me procurem, confiem em mim, né? E nada mais justo do que você ver como é que minha vida, aquilo ali é minha vida. Minha vida é simples. Às vezes as pessoas me procuram muito assim, poxa, me identifico tanto com você, né? E às vezes aquilo ali vai fazer elas confiarem em mim. Eu acho que, óbvio, que você tem que ter uma dose do que você faz, né? Do que você posta. Vai depender ali também do que você quer atrair. Instagram também, apesar de eu realmente o meu carro-chefe é minha vida real, então assim, eu não tenho muito filtro com isso, assim, porque eu posto minha vida real. Minha vida é trabalho, estudo e basicamente isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter ponderar nesse sentido, né? Eu não acho que eu exponho nada que seja. Eu acho que eu exponho mais sentimento mesmo, assim, né? Eu sou uma pessoa muito sentimental e eu acabo, às vezes, acho que transpareço muito isso, e às vezes é bom você se resguardar em certos sentidos, mas eu só quero que as pessoas vejam que eu realmente sou uma pessoa comum, né? Talvez isso me cause um dia um problema ou faça eu perder pacientes ou coisas nesse sentido, assim, de que, não vou no consultório dela porque ela fica postando a rotina dela. Pô, que pena, né? Porque, enfim, mas aí Dá eu acho que Dá bloco. é da escolha de cada um. Se você prefere ir num Exato. médico que não se expõe, que tem uma rotina fechadinha, regradinha, mas a verdade é que quem aqui não foi num médico e não foi pesquisar o médico no Instagram? Não, hoje em dia, a rede social ajuda muito a divulgação do trabalho, né? É que existe vários tipos de perfis, né? O seu, você mostra a sua realidade, porque você também ainda não está se especializando, né? Sim. Não tem como você filmar ali o paciente dentro do seu plantão. Então, você vai mostrar como é dar um plantão, o que você leva para o plantão. É igual, assim, eu vou comparar um pouco com a minha rede social, porque eu gosto de mostrar a minha vida. Eu não tenho muito o que falar, porque eu trabalho com pacientes críticos. Então, realmente não tem essa captação, por exemplo, de um dermatologista que vai mostrar o dia dele dentro de um consultório, com procedimentos. Então, vai do que cada um está buscando em seguir naquele perfil, né? Se você quer saber a vida da pessoa, ou você quer um perfil totalmente profissional, que ela só mostre procedimentos, por exemplo, né? Ou ela ensine sobre alguma doença específica. E se você pudesse dar um recado agora para finalizar o nosso podcast para todos os seus fãs que te seguem, para o nosso público também do nosso podcast, o que você falaria? Olha, muitas pessoas, eu costumo dizer assim, que minha vitória, ela não é individual, ela é uma vitória coletiva, né? Eu sou muitos, né? Muitas pessoas vieram antes de mim, me deram força para poder estar aqui. Meu público, principalmente, tem pessoas que estavam ali desde que eu tinha pouquíssimos seguidores, sempre me apoiando, né? Eu costumo dizer que lutar pelo seu sonho é um ato de coragem. Eu acho que, mais uma vez, eu sou uma pessoa comum vencendo e eu quero ver outras pessoas comuns vencendo. Eu quero ver um mundo real de pessoas que batalham. Não quero que a vida seja difícil para todo mundo, mas eu espero que fazer isso aqui faça portas se abrirem para outras pessoas virem junto comigo. Porque eu acho que não tem nada mais bonito do que você, às vezes, realmente sentir que não tem mais chão e seu sonho vai te dar asas para você alcançar voos cada vez maiores. Eu acho que a vida vale a pena. Eu acho que as coisas realmente são difíceis, nem todos os dias são bons, mas que a gente tem que persistir mesmo pelos nossos sonhos. E eu acho que eu sou a prova viva de que persistir vale a pena.
Olha, Ellen, é muito linda a sua história, de verdade. Fiquei, assim, o episódio inteiro admirada por você, por tudo que você passou, por tudo que você está conquistando, que vai conquistar com certeza. Eu queria agradecer com um mimo, Oh, tá? Aqui do podcast para você. linda, Eu espero que obrigada. você goste, que leve para Salvador e que lembre aqui de um pouquinho aqui do nosso canal. Ai, eu amo vela. Eu Vela. amo estudar com a velinha. E, novamente, muito obrigada, tá? Que sirva de inspiração tudo que ela falou aqui. E obrigada por abrir inúmeros caminhos, né? As pessoas que te assistem, que nem você falou, não é só da área da medicina, é outras áreas que às vezes desistiu por algum obstáculo na vida que conseguiram aí resgatar ao longo da sua jornada aí nas redes sociais. Parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Saúde Descomplicada. Se você gostou, compartilhe nas redes, deixe seu comentário e siga nosso canal para não perder o próximo episódio.